Olá, esperamos que todos tenham tido uma ótima semana. Desde já, o nosso muito obrigado por novamente investir um pouco do seu tempo aqui conosco. O que é inovar na educação? Qual o papel do professor no ato de ensinar num contexto de alta complexidade como vivemos atualmente? Essa foi uma das temáticas da Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Pedagogia e Letras, realizada na semana que passou. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Aguarde só um instante, porque esse assunto diz respeito aos que lidam com a educação e a toda a comunidade. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O nosso programa de hoje conta com a presença do professor Gustavo Reis, de Porto Alegre. Ele foi um dos convidados da Semana Acadêmica Integrada dos cursos de Pedagogia e Letras. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e à nossa universidade. Muito obrigado. Professor Gustavo, a sua fala nesse evento tratou principalmente do ato de ensinar num contexto de alta complexidade. O que isso significa? Ademar, em primeiro lugar, uma satisfação voltar a Erechim, já estive aqui muitas vezes, dando palestras na URI, inclusive, e quis o destino que eu voltasse, então, agora para falar de uma temática que nos desequilibra um pouco mais, digamos assim. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade, e os professores, de modo geral, manifestam a mim essa dificuldade solidária, digamos assim, de lidar com adolescentes que estão cada vez mais inquietos, cada vez mais irreverentes, cada vez mais impacientes em função da necessidade permanente de mais velocidade nos seus dispositivos de alta tecnologia, nas tecnologias digitais, né? E cada vez, surpreendentemente, até cada vez mais indiferentes em relação aos processos tradicionais de ensino e de aprendizagem. Então, a ideia da minha fala no evento foi justamente essa, foi a de tentar trazer para as pessoas alguns estímulos, alguns recursos, para que a gente possa tentar propor algo diferente sob o ponto de vista do que nós estamos fazendo hoje em dia no mundo da educação, em especial na educação seriada tradicional, até porque hoje em dia não dá para falar em educação sem nós incluirmos também a educação informal, não seriada, disponível por intermédio de ferramentas como o YouTube, por exemplo. Uma educação que não é centrada no aluno, que não é centrada no professor, que é centrada, sim, no relacionamento entre esses dois elementos. Uma educação que é centrada nos elementos emocionais que conectam as pessoas durante esse processo, para que esse processo seja positivo para o professor, seja um processo agradável para o aluno, e para que pessoas, à medida em que desenvolvem relações fraternais, se envolvam em um processo cujos resultados, em última análise, são melhores do que os resultados que a gente vem obtendo por intermédio dos recursos tradicionais. E dá para compartilhar conosco e com a nossa comunidade um pouquinho da sua experiência, já que o senhor passou até pelos Estados Unidos. Não foi preciso buscar isso nos Estados Unidos, não? Não, sem dúvida. O meu interesse de pesquisa mais recente, eu finalizei há pouco tempo, questão de 2 anos, um mestrado em design na Unicinos, lá em Porto Alegre. E muita gente me questionou, Gustavo, por que design, por que não informática ou computação, a minha primeira formação, por que não a própria matemática, por que não algo na área de educação? Mas é que o design hoje em dia ele vem se posicionando como essa ciência de convergência, uma ciência que serve para tentar diminuir a fricção entre os núcleos duros da ciência que tradicionalmente não conversam uns com os outros. E a gente vê isso, Ademar, dentro das corporações de uma maneira muito evidente, né? O departamento jurídico não conversa com o departamento financeiro, que não conversa com a engenharia, que não conversa com recursos humanos. Cada um desses grupos forma núcleos dentro das empresas que tem até jargões muito específicos e acabam não conseguindo, enfim, promover dentro das empresas, das organizações,
a transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade que a gente vem buscando no mundo da educação. Então não é de se estranhar que isso venha acontecendo e que o design esteja se posicionando, digamos assim, como essa alternativa de promoção de reflexão, de promoção de diálogos entre pessoas, entre agentes que normalmente não conversam entre si, por mais surpreendente que seja. Sob o ponto de vista de educação, então voltando, o meu interesse de pesquisa mais recente foi sobre como nós podemos ajudar professores a se expressarem, a se comunicarem melhor. E especificamente com um propósito, com o propósito de favorecer a percepção de proximidade dos seus alunos em relação a ele ou em relação a ela. Como isso funciona? Existem determinadas coisas que um professor pode dizer em sala de aula que servem como gatilhos emocionais. Isso é um negócio interessante. No mundo das artes cênicas isso é muito mais comum, né? Mas só recentemente, por mais curioso que pareça, as pessoas estão começando a olhar para o mundo da educação sob essas diferentes perspectivas. Sobre a perspectiva organizacional, sobre a perspectiva das artes cênicas, né? De outros estímulos que a gente pode trazer para esse caldeirão. E aí, a gente começou a investigar, só a título de ilustração, a gente começou a investigar algumas manifestações, algumas intervenções que a gente poderia promover na fala dos professores e perceber que algumas delas favoreciam enormemente a percepção de proximidade dos alunos em relação a eles e outras realizavam ou sugeriam o efeito contrário, afastavam o professor, né? Vou dar 2 exemplos para ilustrar, um em cada ponta, né? E que são muito comuns em contextos educacionais, a gente percebeu. O primeiro deles, na ponta da proximidade, se chama declaração de encantamento. É aquele professor que quando vai introduzir uma determinada matéria, um determinado assunto, ele começa dizendo, olha, eu vou ser bem franco, bem honesto com vocês. Esse assunto que a gente está prestes a discutir agora é o meu assunto preferido. Eu transbordo de emoção só pela ideia, só pela conclusão, pelo pensamento de que eu vou passar a próxima hora e meia conversando com vocês a respeito desse assunto e eu tenho certeza de que vocês vão compartilhar comigo esse sentimento. Uma declaração como essa, claro, autêntica e honesta. Eu sempre insisto para os professores não fazerem isso em todas as aulas, porque os alunos vão perceber, possivelmente na segunda ou na terceira, mas uma declaração como essa favorece enormemente a percepção de proximidade do aluno em relação a ele e também efeitos emocionais ou efeitos de sentido, como nós os chamamos no design, positivos, que são muito bem-vindos na educação porque promovem motivação, entusiasmo, inspiração, incentivo, determinação, vários outros efeitos que são notoriamente benéficos para esse processo e que lá na ponta da avaliação se espera vão fornecer resultados favoráveis, né? Na outra ponta, e o curioso desse processo foi, à medida em que a gente foi explorando esses elementos, as pessoas que me ajudavam nos grupos focais, nas entrevistas, elas iam se lembrando de professores que faziam isso. Infelizmente nas 2 pontas, né? Mas na outra ponta, na ponta do distanciamento, tem a declaração de desdém, por exemplo. E todo mundo que já foi aluno já testemunhou alguma coisa do gênero, que é quando o professor ou a professora estão se aprofundando em um determinado tema, chega numa situação extrema, numa situação de fronteira daquele raciocínio e afirma, olha, eu até poderia continuar a explorar esse tema com vocês, mas a verdade é que não vale a pena porque vocês não entenderiam mesmo, vocês não estão prontos para isso, então acho melhor a gente mudar de assunto. E aquele banho de água fria, instantâneo, muito gelado mesmo, faz com que todo mundo se sinta mal, todo mundo se sinta incapaz, todo mundo se sinta distante daquele professor. Então essas pequenas estratégias, essas pequenas intervenções, elas podem ser usadas virtualmente por qualquer professor e ter consciência do poder das nossas palavras na construção de relacionamentos sólidos com os alunos, na minha opinião, é uma etapa muito importante desse processo de reflexão tão necessário no mundo da educação. Se isso, professor, sempre foi necessário, agora mais do que nunca, né? Porque as realidades, o professor em muitas áreas está afastado da realidade do jovem. Uhum. E é difícil correr atrás da máquina neste momento, né, onde o jovem tem uma saída rápida, imediata, e a gente tem o acelerador um pouquinho mais lento nesse momento, né, professor?
Grande maioria dos professores, Ademar, que trabalha hoje na educação seriada, nasceu analógico. Não tinha acesso a essas tecnologias pelo simples fato de que elas não existiam, né? Então, alguns passaram por um processo de digitalização ao longo da vida e outros resolveram permanecer analógicos, né? Eu sempre faço questão de dizer. E isso causa uma dissonância grave hoje em dia no mundo da educação. Mas eu sempre faço questão também de dizer que essas questões elas são anteriores a isso. Elas são anteriores ao uso de tecnologias digitais na educação. Uma pesquisadora, se eu não me engano, na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, que na sua tese de doutorado, e essa história eu pessoalmente acho genial, ela fez um experimento envolvendo professores e alunos. E os professores, eles eram apresentados a uma lista de músicas, e músicas de amplo sucesso, né? Desde o hino norte-americano até músicas dos Beatles muito conhecidas. E os professores eles tinham que tentar fazer os seus alunos adivinharem a música, mas eles não podiam fazer nenhum som, à exceção de uma batucada numa mesa. Só isso que eles podiam fazer. Então, quer fazer lá o hino americano. Só pode fazer isso. Não pode emitir nenhum som, não pode ter nenhuma expressão, nenhuma dica. Não é como jogar imagem e ação, como eu digo para os meus alunos, né? E aí eles compararam a perspectiva de correção na adivinhação da música sob o ponto de vista do professor e o resultado prático, que percentual das músicas foram adivinhadas pelos alunos. O resultado foi tão surpreendente quanto pode parecer. Os professores estimaram que cerca de 40% das músicas seriam adivinhadas, que eles conseguiriam adivinhar por intermédio apenas dessa percussão 40% das músicas. E os alunos adivinharam 2% das músicas. De 40% para 2%. A curiosidade desse experimento, e foi essa linha que essa pesquisadora adotou, foi a de perceber que existe uma música tocando na cabeça do professor, enquanto ele está realizando o exercício do seu ofício. E esse professor está em cima de um estrado, está, né, em sala de aula, desesperadamente tentando transmitir aquela música que ele ouve com total naturalidade, porque afinal de contas aquilo já faz parte da zona de conforto, ele já faz isso há tantos anos, tenta desesperadamente transmitir essa música, usando ferramentas que muitas vezes se assemelham a essa percussão, para alunos com uma expectativa que é completamente pálida e irreal em relação ao resultado que ele vai obter. E à medida em que a gente vê isso acontecendo cada vez mais em um contexto em que o número de alunos por turma é crescente, em que as tecnologias digitais elas evoluem e elas são incrementalmente aprimoradas em um ritmo que é impossível de qualquer um de nós conseguir acompanhar. E os alunos, como se não bastasse, têm uma válvula de escape, eu chamo de escotilha, na verdade, no bolso, né? Que é o seu aparelho de telefone celular, para onde eles podem fugir a qualquer momento, tentando ser discretos, é claro, mas podem fugir a qualquer momento a partir do instante em que eles concluem que aquele assunto não interessa mais ou que aquela abordagem não está sendo suficientemente interessante para manter eles conectados. A gente tem aí todos os ingredientes para combustão espontânea, que é o que eu acho que está acontecendo na educação formal hoje em dia. Tá, professor, mais um detalhe importante na minha opinião. Não existe assim uma autoestima muito baixa no momento, baseado em quê? Se questiona muito se é salário, se é falta de estrutura, se é condições, enfim. Por que isso? Qual é a saída? Onde é que nós podemos chegar a partir disso? Porque o aluno espera muito do professor. Uhum. O professor ele sofre, Ademar, o escrutínio do aluno a partir do instante em que ele entra em sala de aula pela primeira vez, né? E todo professor devia ser preparado para isso. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes não são. Os professores não são preparados sob o ponto de vista, vamos dizer,
psicológico, emocional relacionado ao exercício do seu ofício, né? São preparados em termos de conteúdo, em termos de domínio da parte das questões cognitivas, digamos assim, né? E também, é claro, das questões comportamentais relacionadas à didática, relacionadas a esses elementos mais tradicionalmente relacionados aos cursos vinculados à educação, às licenciaturas e por aí vai. Mas essas questões emocionais, elas são cada vez mais importantes e elas têm impacto não só sob a perspectiva do aluno, a expectativa que o aluno cria em relação à experiência que ele vai viver, assim como, bem colocado por ti, sob o ponto de vista da autoestima do professor, das consequências que o aparente insucesso desse processo de retenção da atenção, por assim dizer, até para usar um termo bem comum no mundo digital, no mundo dos vídeos, das redes sociais, no que as pessoas buscam é retenção e engajamento, né? Engajamento manifestado na forma de interação e retenção manifestado na forma de um prolongamento da janela de atenção que aquela pessoa dedica a um determinado elemento de conteúdo. Alguns estudos recentes indicam que não existe uma correlação positiva entre a autoestima do professor e a questão salarial. É curioso isso, eu sei que professores devem estar me assistindo agora e pensando, meu Deus, ele não disse isso. É verdade, não existe essa correlação, uma correlação que indique uma relação positiva entre o grau de felicidade e satisfação profissional e o nível salarial. O que esses mesmos estudos indicam é que existem correlações positivas envolvendo condições de trabalho, envolvendo respeito à imagem e à figura do professor, a importância daquele professor, daquela professora na comunidade, a valorização da própria comunidade em relação às instituições educacionais. Então, eu pessoalmente, e aí é uma visão estritamente pessoal, eu acho muito reducionista a tese salarial, Ademar. Minha opinião. Acho que os professores eles são preparados para um contexto muito diferente, como o próprio nome do evento disse, né? A ensinagem no contexto de complexidades, para um contexto muito mais complexo do que as colunas em que as licenciaturas são oferecidas hoje em dia. Então, o sujeito se prepara para ser um professor de química, se prepara para ser um professor de física, de matemática. E aí, o próprio Enem, por exemplo, já propõe ciências da natureza e encapsula física, química e biologia em uma prova só. Será que nós temos professores prontos para encarar esse tipo de novidade? E, pior ainda, será que nós temos professores que vão realmente se sentir seguros e confortáveis com a reciclagem necessária para que eles possam encarar esses novos desafios? Eu acho que essas novidades, e que são, de certa forma, ao contrário do que aconteceu ao longo do tempo, em que os currículos eles foram desenhados, enfim, sob a tutela de organizações que tinham alçada para isso. Mas cada vez mais a gente percebe os muros da escola se tornando permeáveis em relação ao que acontece do lado de fora. E essas mudanças, elas têm acontecido e se tornam tão rapidamente necessárias justamente por causa disso. Justamente por causa dessa permeabilidade, dessa impossibilidade da escola se manter confinada dentro dos seus muros físicos, né? E aí, é claro, diante de tantos elementos diferentes que promovem o desconforto, que promovem o desequilíbrio, é inevitável que o professor se sinta abalado ou se sinta fragilizado nesse processo, né? Até porque hoje em dia o professor tem que dar aula o tempo todo com o pensamento, e eu tenho certeza de que todo professor, todo colega que escolheu essa profissão assim como eu, já deve ter pensado nisso. Ele tem que pensar não só no escrutínio imediato daquilo que está sendo feito, mas também no fato de que esse aluno muito provavelmente vai comparar ele com professores que ele vai encontrar na internet. E uma vez realizada essa comparação, ela muitas vezes ela pode ser cruel, ela pode ser desastrosa, ela pode ser traumática para o professor, né? De ser colocado lado a lado com N professores, muitas vezes muito talentosos, que decidem colocar o seu conteúdo na internet para ser acessado livremente por esses alunos, né? Quer dizer, é uma situação de desconforto emocional muito intenso. E como eu disse no início, Ademar, os professores, de novo, na minha opinião, tudo isso
digamos assim, estou plenamente aberto ao debate o tempo todo, mas eu não vejo os professores sendo preparados para esses elementos emocionais, psicológicos do exercício do seu ofício. Bom, nas suas falas, principalmente, estão duas palavras que me chamam a atenção, que é, em primeiro lugar, convicção, né, estar convicto realmente de que está na função certa, e generosidade. Sim. Essas duas coisas geram a satisfação, geram o reconhecimento, pelo que eu entendi nas suas colocações. Sem dúvida, Ademar. Eu acho que, hoje em dia, ninguém decide ser professor, ou ninguém deveria decidir ser professor sem estar absolutamente convicto da sua decisão e sem ter consciência das consequências que essa decisão vai trazer. Recentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, eu não tive acesso à reportagem propriamente dita, mas eu tive acesso a uma imagem no Facebook mesmo, né, na rede social, dizendo que garçom e professor eram os bicos mais comuns que as pessoas tinham realizado durante o ano de 2016 em função do desemprego, em função da crise que nós estamos vivendo. Eu fiquei pensando, o que resta para um país em que ser professor é um bico? Isso é uma coisa trágica se nós formos parar para pensar, mas de fato é o que acontece. As pessoas elas se afastam dos seus ofícios e resolvem abordar o magistério como se fosse uma função menor, como se fosse... E aí, de novo, nada contra a pessoa decidir ser um garçom, ser um grande garçom, ser o melhor garçom. Assim como nada contra a pessoa decidir ser professor, um grande professor, o melhor professor. Mas está errado nós aceitarmos com naturalidade o fato de uma profissão tão importante, tão essencial para todas as outras profissões, ser elevada ou ser conduzida ao nível de bico, né? De uma atividade informal e temporária, né? O que é tremendamente assustador. Então, uma vez desenvolvida essa convicção, e vamos ser bem claros e transparentes com as palavras, e que ela não seja considerada de forma temporária e que não seja tratada como um bico, a gente entra no campo da generosidade. E aí, eu digo isso a partir de mais de 20 anos de experiência em sala de aula. A gente não consegue se sustentar nessa profissão se a gente não for completamente generoso em relação àquilo que a gente sabe. Em especial nesses novos contextos em que os alunos cada vez mais demandam informação confiável, demandam reflexões da nossa parte que nos tiram da zona de conforto. Porque eles já vêm de casa tendo alguma instrução a respeito daquele tema. É muito comum o aluno chegar e dizer assim, eu assisti a um vídeo sobre um determinado tema, eu vi uma questão resolvida no YouTube, eu queria saber qual é a tua perspectiva em relação a isso. E o professor está sendo constantemente desequilibrado. Quer dizer, se esse mesmo professor, enquanto apresentou aquele assunto, não foi completamente generoso na sua exposição, ele represou, sonegou determinadas informações, ele muito provavelmente vai ser testado pelos seus melhores alunos, pelos seus alunos mais dedicados e, consequentemente, vai ser levado a essa generosidade plena mais cedo ou mais tarde, por uma questão de sobrevivência, né, para poder continuar atuando nesse contexto multifacetado e que, enfim, se expande e apresenta inovações todos os dias. Professor, antes de nós encerrarmos, estamos ainda uns minutinhos aí, mas eu gostaria da sua opinião a respeito dessa fase, dessa parte específica da educação. Ela está sendo transformada num negócio, né? E no momento que um país leva a sério, incentiva até certo ponto que a educação seja transformada num negócio, puramente um negócio, nós não estamos contribuindo, o país não está contribuindo para que os professores, para que os alunos também se desmobilizem? Ademar, eu acho que tem dois lados essa abordagem. Tá? Primeiro lado é o lado da educação seriada, que sem nenhuma dúvida, digamos assim, apresenta mais prejuízos do que benefícios na hipótese de ser transformada em um negócio. Eu acho que o país perde muito e o país não leva em consideração exemplos positivos de países que estiveram até bem pouco tempo atrás, considerando a história da humanidade, em situações tão graves ou piores do que a nossa. Né? Que é o caso da Coreia, pós-guerra, né, da Coreia do Sul, que é o caso da própria Finlândia, que se tornou um país pequeno, né, com um clima
terrível, né? E que se tornou uma potência vanguardista, né? Sob o ponto de vista da educação mundial. Mas eu também fico pensando no próprio exemplo coreano. Se nós tivéssemos encarado a questão educacional com seriedade ao longo dos últimos 50 anos, ou 60, ou 70, ao longo do mesmo período em que a Coreia deixou de ser um país eminentemente camponês e se transformou nessa potência educacional como nós a conhecemos hoje em dia. Eu, pessoalmente, acho que as pessoas conviveriam melhor com essa abordagem de negócios sob o ponto de vista da educação não seriada, com a oferta cada vez maior de cursos livres para que as pessoas se qualificassem e decidissem onde investir melhor o seu dinheiro. Eu falo isso, fico parafraseando sem querer os meus pais, que sempre me disseram, olha, o melhor dinheiro que a gente pode investir em vocês é o dinheiro que a gente investe em educação. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu fico entre a cruz e a espada diante dessa discussão, sempre que ela surge no meu entorno. Eu acho que nós precisamos, sem nenhuma dúvida, qualificar professores, equipar escolas, investir com inteligência a verba orçamentária para a educação, mas, ao mesmo tempo, eu vejo a educação, como eu disse, a educação baseada em cursos livres, eu não vejo ela com essa resistência de inserção no mercado que a gente vê não só na área da educação, mas também em outras áreas. Eu acho que se nós tivéssemos uma estrutura educacional sólida, se nós tivéssemos uma boa fundação hoje em dia, muito provavelmente essas iniciativas elas seriam reconhecidas como um elemento indicativo de desenvolvimento da nação. Se nós tivéssemos essa estrutura, digamos assim, mais sólida, mais consolidada. Mas mesmo as empresas que exploram a educação, por assim dizer, ou que agem no mercado educacional, e eu não gosto de falar mercado educacional justamente por causa dessa dissonância, né? Mesmo essas empresas no Brasil são muito recentes. A grande maioria delas são empresas que têm no máximo 15, 20 anos de atuação no mercado brasileiro. Então ainda são elementos um tanto incipientes, mas eu torço muito para que, com solidez nos fundamentos, com fundações confiáveis e firmes, a gente possa, eventualmente, no futuro, ver essas iniciativas com bons olhos. Que pena, professor, que o nosso tempo terminou. Certamente continuaríamos aqui para um bate-papo por muito mais tempo. Mas fica aqui o convite para que o senhor retorne outras vezes e venha ocupar esse espaço novamente. Muito grato, professor Gustavo, pela sua presença aqui no nosso programa e seja bem-vindo novamente em outras oportunidades. Obrigado pela sua presença. Aos nossos telespectadores, muito boa noite e tenham todos uma excelente semana. Até o próximo programa.